Olá, crianças, tudo bem? Hoje, tia Mayara tá aqui para falar uma coisa muito importante. Eu não sei se vocês sabem, mas no dia 2 de abril nós comemoramos o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Mas, tia Mayara, o que é isso? Conscientização? Autismo? Eu vou explicar. Conscientização é quando a gente precisa pensar e refletir sobre algumas atitudes e comportamentos que nós temos. Será que eu estou fazendo a minha parte? Será que eu faço tudo o que eu deveria? Será que eu trato as pessoas com respeito? Nesse caso, em relação ao autismo. Será que eu tenho feito a minha parte em relação ao autismo? Mas, Mayara, o que é autismo? Vou explicar. O autismo também é chamado de TEA, que é o transtorno do espectro do autista. Isso quer dizer que ele existe de diversas formas e que podem ser de maneiras diferentes, tá? Então, uma pessoa que tem autismo, ela tem comportamentos diferentes. Como assim? Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que alguns amiguinhos podem fazer lá na escola, ou algum amiguinho que você tenha perto da sua casa ou na sua família, tá bom? Para você identificar e lembrar, será que eu tenho algum amigo que é autista, que tem autismo? Então vamos lá. Bom, uma das coisas que o autismo pode representar, caracterizar no comportamento é a sensibilidade. Os sentidos dos autistas geralmente são mais aflorados. Então é muito comum que alguns autistas tenham sensibilidade ao barulho. Por isso, às vezes, quando tem algum barulho forte, alto ou muito estridente, assim, muito aquele barulho irritante, principalmente, que às vezes até nos incomoda também, eles tendem a colocar as mãos nos ouvidos, porque às vezes pode parecer muito mais alto para eles ou mais irritante. Todos os autistas têm sensibilidade ao barulho? Não, nem todos, mas alguns têm, tá? É muito comum eles tamparem o ouvido. Uma outra sensibilidade também é a sensibilidade ao toque. Nem todo autista gosta de ser tocado. Mas, tia, eles não abraçam, não beijam? Não, eles beijam e abraçam sim. Mas é importante que a gente saiba respeitar o espaço deles. Alguns autistas, a gente precisa perguntar primeiro se pode. Posso te abraçar? Posso te dar um beijo? Porque eles não gostam muito de toque, mas aceitam. E outros adoram beijinhos e abraços. São diferentes, cada um vai ser de uma forma, tá bom? Uma outra característica também pode ser o isolamento. Algumas crianças não gostam muito de brincar no meio das outras. Elas têm uma forma diferente de brincar. Elas gostam, às vezes, de ficar um pouquinho mais separadinhas, mais isoladinhas. Mas aí, o que você pode fazer? Você pode inventar uma forma de incluir essa criança na brincadeira. Que outra brincadeira a gente pode fazer para ele ou ela participar com a gente? É uma coisa importante. Uma outra coisa que os autistas também costumam fazer são as estereotipias. As estereotipias são movimentos repetitivos que eles fazem. Alguns podem fazer movimentos com as mãos, alguns podem ficar balançando o corpo para frente e para trás. Cada um tem uma estereotipia diferente, tá? Que às vezes pode ser bem suave, bem sutil. Uma outra coisa importante também é a fala, a questão da fala. Muitos autistas apresentam alguns atrasos na fala e alguns nem falam, alguns têm dificuldade e alguns nem falam. E aí, no caso da criança que não fala, você precisa ajudar o seu amiguinho, certo? Ele não fala, mas ele se comunica. Ele vai usar outras formas para se comunicar, como por exemplo, apontar objetos. Ele pode muitas vezes querer levar a sua mão no objeto que ele quer, uma coisa que ele quer, o que ele quer fazer. E é muito comum também, pelo fato de alguns não falarem, eles emitirem ruídos, sons, gritos. Então, se algum amigo seu que tem autismo está gritando muito ou está se expressando de uma maneira diferente, preste atenção, porque às vezes ele está querendo chamar a sua atenção para alguma coisa. É a forma dele se comunicar. Além disso, a gente também pode ter as repetições. Tem autista que fala, mas que ele repete tudo. Por exemplo, ele pode memorizar as falas do desenho favorito dele, ou de uma coisa que ele gosta muito. Ele pode repetir a fala inteira de um comercial, ou de um desenho, a fala de um personagem que ele gosta, e ficar repetindo aquilo ali muitas e muitas vezes. Às vezes até sem um sentido exato para utilizar naquele momento. É comum isso acontecer também,
e também é uma característica do autismo. Além dessas repetições, nós temos também a questão da agitação corporal. Apesar de alguns autistas serem, às vezes, muito quietinhos e não gostarem muito de interação, tem outros que são super agitados. E aí, pelo fato deles não compreenderem os comandos, terem dificuldade na comunicação e às vezes têm dificuldade na compreensão de alguns comandos, eles vão fazer com umas coisas diferentes, principalmente na escola. Por exemplo, tem algum momento na rodinha que a tia senta com vocês, faz uma rodinha, fica todo mundo sentado. Tem alguns amigos com autismo que são tão agitados que eles não conseguem ficar parados, sentados. Então, às vezes, eles levantam fora do momento que a tia pede para sentar, eles correm na sala, sobem em cima da mesa, fazem um monte de coisas que a tia falou que não era para fazer, né? Mas aí a gente precisa entender que esse amigo tem ainda um tempo diferente para assimilar as coisas. Tá bom? Então, às vezes, se você estiver lá na rodinha com a tia, conversando, e tem algum amigo fazendo coisas diferentes, é por conta de alguma limitação, que todo mundo tem limitações, que é uma coisa que a gente tem dificuldade de fazer ou não, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade. Todas as pessoas têm. Os autistas vão ter algumas limitações também que você vai conseguir perceber para ajudar, sempre para ajudar. Além disso, alguns autistas apresentam a seletividade alimentar. O que é isso, tia Mayara? Seletividade alimentar é quando ele não come qualquer coisa. Alguns gostam muito de comer coisas crocantes, como batatinhas, nuggets, biscoitos, e às vezes eles comem só isso. Mas tem autista que come de tudo, frutas, verduras e legumes. Então, essas crianças que têm dificuldade para comer, às vezes, mesmo não sendo muito saudável, às vezes é só o que ela come. Então a gente também tem que ficar feliz pelo que ela consegue, degrauzinho por degrauzinho. Mas é aquilo, as crianças são diferentes, todas as crianças do mundo, né? Com autismo ou não. Então, uma pode ser que coma, a outra não. Mas se você vê um amiguinho que não come determinados alimentos, que só come aquelas coisinhas específicas, pode ser que seja por conta do autismo. Além disso, às vezes você chama um amiguinho e ele parece que não está ouvindo. Você chama e ele demora para te atender. Essa também é uma característica do autismo. Às vezes ele está concentrado, com o foco dele direcionado para uma coisa e não dá atenção para outra pessoa que está chamando, tá bom? Mas não desiste. Faz com carinho, chama, que daqui a pouquinho ele vai te dar atenção. Ou não, se ele não te der atenção, não tem problema. Você vai mudando, espera um pouquinho, tenha paciência que tudo vai dar certo. Uma outra coisa pode ser também a falta de olhar, a interação visual, né? Tem criança que olha, tem autista que olha nos olhos, sim, eles podem olhar nos olhos, mas às vezes ele não vai conseguir ficar muito tempo olhando para você, ou enquanto você está conversando com ele, pode ser que ele esteja olhando para o outro lado, mas não quer dizer que ele não esteja prestando atenção. Às vezes ele só não está olhando, tá bom? Então pode continuar conversando com ele, fala, tá? E em relação ao toque também, às vezes tem criança que não gosta de toque, mas não deixa de dar carinho, porque o autista também precisa de carinho, tá? Todas as crianças, todas as pessoas. E alguns também andam nas pontas dos pés, não são todos, mas alguns andam nas pontas dos pés. Bom, enfim, tem um monte de características de alguns amiguinhos autistas, mas como a tia Mayara já disse, eles não são iguais, cada um vai ter as suas características, uns mais, outros menos, umas de um jeito, outras de outro. Mas o importante é o nosso papel. O que a gente precisa pensar no dia de hoje? Como eu posso ajudar? Acolhendo. Essa é a resposta que a gente mais precisa no momento. O acolhimento. Não deixar o amiguinho fora das brincadeiras. Não deixar de chamar para suas festinhas de aniversário. Não na pandemia, né? Agora na pandemia tudo bem, mas quando acabar a pandemia e a gente voltar para a normalidade, não deixe de chamar o amiguinho para brincar, para ir na festa ou para ir na sua casa. Não exclua, faça a sua parte. E não esqueça também de falar isso para o papai e para a mamãe, porque às vezes o papai e a mamãe esquecem que os filhos estão vendo os comportamentos e acabam repetindo o comportamento dos pais. Então não ignore, ame, dê carinho, cuide, dê beijinho, dê abraço, se o autista permitir,
mas faça a sua parte. Não sei se vocês perceberam, mas hoje a tia Mayara está aqui com uma blusinha azul. A cor azul, eu também escolhi até uma parede azul, tá? Para fazer esse vídeo hoje. E não sei se vocês sabem, mas a cor azul é a cor que representa o autismo. Por quê, tia Mayara? Porque o azul, né, que geralmente é a cor que os meninos mais gostam, mais usam, o autismo, na verdade, ele tem mais casos de meninos do que de meninas. Então, por isso que a gente representa a cor azul. E é comum também que no dia 2 de abril, alguns lugares importantes estejam iluminados com a cor azul, como o Cristo Redentor, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que costuma estar iluminado, e lugares do mundo todo importantes costumam estar iluminados com a cor azul por esse motivo, que é uma das representações do autismo, né? Um dos fatos, dos símbolos, um dos símbolos do autismo, tá? É a cor, tá? A cor azul. Tô também aqui com esse laço lindo de quebra-cabeça, que eu ganhei, inclusive, da mãe de uma aluna minha, que é autista também, que é a Cris, linda. Cris, beijo, mãe da Yasmin. Que é o laço do quebra-cabeças. Por que o quebra-cabeças coloridos? O quebra-cabeças, que também é um símbolo do autismo, ele representa complexidade, quer dizer que existem muitas coisas diversas, diferentes. Inclusive, a causa do autismo é uma complexidade também. Complexidade quer dizer que é uma coisa difícil, tá? E aí, o quebra-cabeça é um dos símbolos. E a fita com o quebra-cabeça também. Às vezes, você vai ver no ônibus, no estacionamento, algumas plaquinhas que tenham esse símbolo. Quer dizer que esse aqui é o símbolo do autismo, tá bom? Quer dizer que a criança, as pessoas com autismo tem alguma prioridade. Geralmente essas plaquinhas são plaquinhas de prioridade, quer dizer que naquele lugar, naquele espaço, a preferência é também do autista, tá bom? Então hoje a nossa tarefa é o seguinte: vocês já conheceram, né, aqui um dos símbolos do autismo, tá? Que é a fita do quebra-cabeças. O quebra-cabeça em si, colorido, tá? Essas cores fortes representam a esperança pela conscientização também, tá? Então, assim, hoje é o melhor dia pra gente falar sobre isso. Então, a nossa tarefa hoje é uma tarefa familiar, muito fácil. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer em família, né? Primeiro um adulto, a participação do adulto, ó. Vai desenhar um coração, só um coração sem nada, tá? Fez o coração, aí você vai dividir, esse aqui tem mais partes, mas como a nossa turminha é pequenininha, vamos fazer com poucas partes, tá? Vamos fazer com 4 partes. Não precisa ficar igualzinho, vai fazer do seu jeitinho, tá? Vai dividir como se fosse um quebra-cabeça. Se não conseguir fazer essa bolinha, não tem problema, pode ser só as linhas, tá? Vai dividir em 4 partes. E aí, cada pessoa da família vai pintar uma parte do quebra-cabeças, tá bom? Vai pintar uma parte do quebra-cabeças, tá? Essas aqui são as cores que geralmente nós usamos, né? O vermelho, o azul, o amarelo, o verde. Mas se você não tiver essas cores, não tem problema, pode fazer colorido, tá bom? Pode fazer de outras cores. E aí, vai desenhar e depois vai pintar forte e brilhante. Aí depois, fácil, né? Esse coração representa o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa reflexão, a nossa conscientização sobre o autismo, tá bom? Quer dizer que nesse dia eu refleti sobre as minhas atitudes, sobre o que eu posso fazer, o que eu estou fazendo, e por isso eu topei o desafio, fiz a atividade, tá? Quem tiver uma blusinha azul, pode colocar a blusinha azul e no final tira foto com o seu coração de quebra-cabeças, tá bom? Agora você já sabe por que o quebra-cabeça, por que é colorido e por que a fitinha e por que também é cor azul, tá? E aí, a família que participar pode participar também da foto, tá? A criança com a família, ou se a família não quiser participar da foto, pode ser só a criança, mas manda lá pro meu e-mail, tá bom? professoramayara20@gmail.com, tá na descrição, não deixa de mandar pra mim. Eu hoje também quero aproveitar a oportunidade para mandar um grande abraço para todas as famílias de crianças autistas que passaram por mim, todos que foram meus alunos.
com certeza um trabalho de parceria e a gente aprende muito. Eu queria agradecer também a oportunidade de ter estado com todas essas pessoas, todos esses autistas e as famílias deles, porque é uma troca muito rica e a gente aprende e evolui muito como ser humano, tá? Então, meu beijo carinhoso para todos os meus ex-alunos autistas e para os meus autistas atuais também. Esse ano nós temos 2 autistas na turminha do Infantil 4, tá? Nós não nos conhecemos ainda porque as aulas estão virtuais, mas eu espero que tenha um momento da gente fazer esse encontro bem bacana, tá bom? Agora, famílias, não esqueçam, mesmo que vocês não tenham filhos autistas, que não tenham parentes autistas ou que não conheçam pessoas autistas, a inclusão só acontece quando todos abraçam, quando todos acolhem. A professora, a mediadora, a escola e a família não fazem inclusão sozinhas. Para existir inclusão, todos têm que participar. E o principal, respeito. Então vamos demonstrar hoje o nosso carinho e nosso respeito por todas as famílias de autistas que passam aí, às vezes, várias dificuldades nessa caminhada que não é fácil, muitas terapias, muita compreensão, muita coisa que precisa, mas que no final dá tudo certo. Porque eu, tia Mayara, eu acredito que esses autistas que vieram para a Terra, todos os que vêm, eles vêm com uma missão muito importante, viu? Que é nos ajudar a ser seres melhores. Então, se você tem oportunidade de estar com uma pessoa autista, agradeça, porque com certeza esse autista vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, a olhar com outro olhar para outras coisas que você talvez não tinha pensado antes, tá bom? Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu amo um autista, vários autistas. Beijos. Espero a sua foto, hein? Manda pra mim. Pode ser quem tiver o Zap, pode mandar no Zap, pode mandar no e-mail. Manda lá a sua foto com o seu coração representando o seu carinho pelo autismo, pelas famílias que têm pessoas com autismo, tá bom? Tchau, tchau!